Olá, muito boa noite a você que está acompanhando a programação do canal 23.1. Esta é a sua O Dia TV e está entrando no ar nesta segunda-feira, dia 24 de setembro do ano de 2018, a segunda edição do seu jornal O Dia News. E aqui comigo você vai conferir. Candidata a vice-presidente pelo PSOL, Sônia Guajajara, visita Teresina. Você vai saber como foi este momento aqui na segunda edição do seu jornal O Dia News. E mais, Instituto AZ divulga dados da pesquisa de intenções de votos dos piauienses quando o assunto é presidente da República. E você ainda vai saber por que faltou água na madrugada desta segunda-feira lá no bairro de Seu Arco Verde. Posso já te adiantar que equipamentos da Águas de Teresina foram roubados. Tudo isso e muito mais na edição de hoje, segunda-feira, 24 de setembro, do seu jornal O Dia News. Pesquisa do IBGE aponta que pelo menos 180 mil trabalhadores piauienses cansaram de buscar uma reinserção no mercado de trabalho. Por isso, eles estão engrossando o coro dos trabalhadores informais. Saiba mais detalhes sobre este fato na reportagem de Lalesca Setúbal. O número de pessoas que procuravam emprego e desistiram aumentou. Segundo o estudo do IBGE, são cerca de 180 mil pessoas que estão desalentadas. Já os desempregados, aqueles que ainda procuram emprego, são quase 190 mil pessoas. Desalentado é uma categoria de trabalhador que procuraram um emprego em determinado momento da sua vida e eles deixaram de tomar qualquer medida efetiva para buscar um emprego. Mesmo tendo disponibilidade para trabalhar, mesmo tendo interesse para trabalhar, ele não tomou nenhuma medida efetiva. Esses altos números podem ter consequências para a economia do país e do Estado. São menos pessoas contribuindo para a economia do país, são menos pessoas tendo renda, menos pessoas pagando impostos. Enfim, isso afeta de um modo geral o PIB nacional, o PIB dos estados também. São quase 380 mil no mercado informal. O senhor José Ayrton é um exemplo. Não conseguiu um emprego com carteira assinada e há mais de 10 anos vende salada de frutas nas ruas de Teresina. Eu estou aqui, graças a Deus, há 10 anos e eu não quero trabalhar mais para ninguém não. Eu quero ficar aqui até eu me aposentar. E quem esteve em Teresina no último fim de semana foi o candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes. Confira como foi essa passagem do presidenciável aqui por nossa cidade. O presidenciável visitou a região Nordeste nesse final de semana. Ciro Gomes escolheu o mercado do Disseu, zona sudeste de Teresina, para fazer sua campanha. No local, ele falou com a população e pediu votos. Na coletiva, Ciro falou de propostas e mostrou conhecer o estado do Piauí. Eu sou o único candidato nordestino. Até o Haddad saber que Karnak não é no Egito, já passaram os 4 anos. Aí se for exigir Vale do Gurgueia, falar onde é Buriti dos Lopes, onde é São Raimundo Nonato, a explosão de produção do Vale do Gurgueia, a lindeza das praias de Parnaíba, Luiz Correia, aí já passaram mais 10 anos. Perguntado se ele apoiaria o candidato petista Fernando Haddad em um possível segundo turno, Ciro Gomes foi bem modesto em dizer que será ele mesmo quem estará disputando a vaga para presidente do Brasil. Como é que eu posso apoiar, meu companheiro, se eu votar lá? Não dá, né? Se fosse Lula o candidato, provavelmente eu faria como acabei fazendo nos últimos 16 anos. Mas o Lula não é candidato. E aí o PT está explorando o nome do Lula e resta perguntar ao povo piauiense, ao povo nordestino, quem é que melhor conhece, quem é que tem melhor proposta, quem é que melhor tem identidade com o sofrimento do povo do Nordeste. Eu até sofro uma certa discriminação por aí afora, mas eu sou o único candidato nordestino. Após visitar a cidade de Teresina, o presidenciável foi até a cidade de Timon. Lá, ele também percorreu algumas ruas daquela cidade. Em seguida, Ciro Gomes partiu para Pernambuco, dando continuidade à sua campanha eleitoral. E nesta segunda-feira, quem está em Teresina é a candidata a vice-presidente pelo PSOL, Sônia Guajajara. Ela concedeu uma entrevista coletiva e é claro que a sua O Dia TV esteve lá. A candidata à vice-presidência pelo PSOL, Sônia Guajajara, cumpriu agenda no Piauí na tarde desta segunda-feira. O estado do Piauí finaliza a campanha no Nordeste da chapa que ela compõe com Guilherme Boulos para a presidência do Brasil.
A candidata concedeu entrevista no Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina. Falou inicialmente das propostas do partido para o Brasil. É muita honra compor essa chapa com Guilherme Boulos, pelo PSOL, nessa coligação PSOL e PCB, que é uma aliança formada entre movimentos sociais e partidos, né? Porque a gente traz todo esse legado que é essa força da resistência, a trajetória de luta de duas lideranças que vêm do movimento social, né? E a gente traz toda essa esperança do povo brasileiro, né, de poder combater a desigualdade social nesse país. E para combater a desigualdade, nós precisamos enfrentar os privilégios. A região Nordeste é uma região que é muito carente, principalmente da questão da água. E a água hoje já é uma guerra que a gente vive no Brasil, porque há uma tentativa de privatização. A gente tem um compromisso muito amplo, né, com a melhoria da educação, para que a população tenha um acesso mais direto, gratuito, e um investimento na educação pública. Sônia Guajajara também comentou o crescimento nas pesquisas dos candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Há uma contradição muito grande hoje da opinião pública, ao mesmo tempo que você vê as pessoas insatisfeitas, as pessoas reagindo, né, à corrupção, reagindo à falta de atendimentos, né, adequados e satisfatórios, você vê o avanço do conservadorismo, você vê o fascismo expresso na rua, né, e ao mesmo tempo que você precisa, né, escolher uma alternativa para você superar tudo isso, o conservadorismo, o fascismo, você vê uma juventude, né, que poderia mudar essa realidade, apoiando aí armamento, como se arma fosse resolver o problema da violência. Então, é uma preocupação esse avanço do fascismo, né? O Haddad chega aí despontando, e isso mostra claramente que no segundo turno nós poderemos ter, sim, uma candidatura do campo democrático. A candidata a vice-presidente pelo PSOL, Sônia Guajajara, entra para a história política do Brasil como a primeira indígena a compor uma chapa para disputar a presidência do Brasil. Se essa candidatura com o Guilherme Boulos, que é composta por duas lideranças que vêm do movimento social, nunca teve nenhuma experiência na política partidária, é uma reação a todo esse sistema econômico e o sistema político que existe hoje, né? Mas também uma reação ao fascismo, ao conservadorismo e ao machismo. Porque tudo o que a gente agora, né, o que a gente está defendendo e priorizando são as nossas bandeiras de luta. E essas nossas bandeiras não se negocia para poder ganhar voto, né? Nossas bandeiras são bandeiras de causas. A causa das mulheres, a causa do LGBT, a causa da juventude, a causa da população negra, a causa indígena, né? Então, para a gente, são bandeiras que a gente semeia agora, fincamos agora, mas que vamos continuar, né, defendendo, independente do resultado do processo eleitoral. Nesse momento, essa recepção da Sônia, para nós, isso tanto nos anima para a campanha, quanto anima as bandeiras que a gente traz no cotidiano. Tanto a bandeira do movimento negro, do movimento indígena, do movimento LGBT, né, as lutas por moradia, a luta pela reforma agrária, a luta por um desenvolvimento sustentável, tudo isso no enfrentamento, a nossa bandeira maior, que é o enfrentamento à desigualdade social. Da coletiva de imprensa realizada aqui no Sindicerme, a agenda da candidata a vice-presidente está programada uma caminhada no bairro Santa Maria da Codipe e também na comunidade Dilma Rousseff. À noite, Sônia Guajajara participa de um debate na DUFP. Ela fica no Piauí até hoje à noite e segue para Brasília. E o Instituto DataZ divulgou nesta segunda-feira qual é a intenção de votos dos piauienses quando o assunto é presidente da República. Confira os novos dados desta pesquisa. O ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, do PT, está liderando as pesquisas de intenções de votos para a presidência da República no Piauí. Segundo a pesquisa estimulada realizada pelo Instituto DataZ, o candidato que substituiu Lula na disputa aparece com 41,12% das intenções de votos entre os piauienses.
O candidato do PSL, deputado Jair Bolsonaro, vem em segundo com 18,48% das intenções de votos, seguido por Ciro Gomes, do PDT, com 11,68%. O tucano Geraldo Alckmin, do PSDB, é o quarto colocado, com 3,44% das intenções de votos, somente um pouco à frente da candidata da Rede, Marina Silva, que aparece com 3,28%. Henrique Meirelles, do MDB, tem 1,2 pontos percentuais. Nenhum outro candidato ficou com mais de 1% das intenções de votos, enquanto os indecisos, ou seja, aqueles que não sabem ou não opinam, somaram 8,64%. Já os votos brancos, nulos ou que não votarão em nenhum dos candidatos totalizaram 10,56%. Na sondagem espontânea, a Haddad confirma a liderança, com 31,68% das intenções de votos, seguido por Bolsonaro, com 16,24%. Ciro Gomes aparece com 9,2%. Lula, que nem é mais candidato, aparece com 7,76%. Geraldo Alckmin, com 2,4%. Marina Silva, da Rede, com 2,08%. E Henrique Meirelles, com 0,8%. Nenhum outro candidato obteve mais que meio ponto percentual na pesquisa espontânea, que registrou 22,48% de indecisos e 6,16% de votos brancos, nulos ou em nenhum dos candidatos. A pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 17 de setembro e ouviu 1.250 eleitores. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral do Piauí com o número 021-31/2018. E uma notícia repercutiu bem durante este fim de semana passado aqui em Teresina e todo o estado do Piauí, porque na realidade 3 dos menores acusados de envolvimento no caso do estupro coletivo às meninas de Castelo foram soltos. A gente vai entender um pouco mais o contexto que culminou com essa decisão judicial a partir de agora em nossa entrevista, porque estamos recebendo aqui em nossos estúdios o advogado criminalista João Marcos Parente. É com ele que nós conversamos a partir de agora. Olá, João, seja bem-vindo, boa noite. Bem-vindo, boa noite. Quero começar perguntando para você justamente, João, essa soltura dos 3 acusados, os 3 envolvidos neste caso, era prevista? Bem, é uma soltura prevista quando nós tratamos da temática do menor infrator, que está submetido à legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente. As penas são prefixadas. Nós temos aqui medida de internação, medida de liberdade assistida, medida de prestação de serviço à comunidade, enfim. Quando se trata da internação, que era a medida à qual eles estavam submetidos, existe uma previsão de duração máxima de 3 anos. Então, assim, desde o início do processo, isso era previsto. Certo. Lembrando que eles entraram no SEM no dia 21 de setembro do ano de 2015 e saíram 3 anos após, dia 21 de setembro do ano de 2018. João, conta aqui um pouquinho pra gente. O que vai acontecer no caso eles estão em uma liberdade assistida, não é isso? O que vai acontecer durante este tempo em que eles estarão sendo acompanhados durante este processo de liberdade assistida? Bem, o próprio nome diz, liberdade assistida. Não é uma liberdade incondicionada, é uma liberdade que tem condições. Então, assim, eles passarão por períodos de reavaliação periódicas, de 6 em 6 meses. O juiz, o promotor estarão analisando a situação dos garotos. Eles também ficam submetidos a um agente psicossocial que vai reavaliar se eles estão sendo reinseridos gradativamente no colégio, se estão sendo reinseridos do ponto de vista do trabalho, enfim, se eles estão atendendo ao objetivo inicialmente previsto pela lei para que possam retornar ao convívio social. Certo, esta foi uma decisão que foi proferida aqui pela 2ª Vara da Infância e da Adolescência do Estado do Piauí. A juíza, então, agiu corretamente? Agiu corretamente e, do meu ponto de vista, até mais, porque, assim, ao final da internação, eles deveriam ter sido postos em liberdade. Mas esse é um caso que é um pouco diferente. Gerou uma grande comoção, A própria integridade física e mental dos garotos, elas têm que ser preservadas após a liberação. Então a juíza, com muita cautela, com muita técnica, ela concedeu essa liberdade assistida para que possa, de certo modo, monitorar o reingresso desses garotos ao seio social. Lembrando que deste caso das garotas de Castelo, tinham 4 menores envolvidos. Um dos menores, infelizmente, foi morto no SEM quando chegou e quando justamente os internos souberam de que ele estava envolvido neste caso. Os outros 3, 2 ficarão em Teresina e um vai voltar para Castelo do Piauí a pedido da família dele. No caso, todas essas questões jurídicas estão previstas no ECA, não é isso, João? Fala um pouquinho para a gente. Você acredita que o ECA, que é justamente a legislação quando se fala de crianças e adolescentes em nosso país,
ele é correto? Ela está numa medida exata para o que a nossa sociedade precisa com relação a menores infratores? Bem, como todo ato feito por humano, existem falhas. E o ECA, ele compreende algumas falhas. Uma delas que eu relato é a desproporcionalidade. Por exemplo, ele faz a distinção de crimes praticados com violência, grave ameaça e crimes destituídos de violência ou grave ameaça. Mas ele não distingue, por exemplo, qual é a penalidade para um estupro e qual é a penalidade para uma lesão corporal. Então, ele iguala, no caso. Ele iguala. Então, o que acaba ocorrendo na prática é que, por quão grave que tenha sido o ato praticado pelos garotos, eles estão sujeitos a uma penalidade que outra pessoa poderia ter praticado um ato infracional mais ameno. Então, assim, o ECA, ele vem acompanhado de uma certa desproporcionalidade. Embora tenha boa vontade e que, se nós tivéssemos a estrutura que deveríamos ter, provavelmente o ECA poderia ser aplicado com maior efetividade. Certo, então nos cabe agora realmente torcer para que eles possam ser reinseridos à sociedade. João, muito obrigado pela sua participação. Agradeço a atenção. Sempre, tá bom? Tá, obrigado. E você aí de casa, você vai acompanhar no próximo bloco, tem esportes com Pamela Maranhão. E também o bairro do Dirceu Arco Verde ficou sem água na madrugada desta segunda-feira. Sabe por quê? Porque roubaram equipamentos da Águas de Teresina. Eu te conto mais daqui a pouco.